eu quero ler com os irmãos sobre o nascimento de Jesus. Irmãos, que mês, né? As pessoas estão mais amáveis, né? Temos ouvido do espírito do Natal. Interessante isso, né? No trânsito as pessoas passam, dão uma gorjeta, Deus te abençoe, né? E nesse Natal, o que não pode faltar? Né? Tem uma, eu gosto muito de propaganda, né? Tem uma propaganda aí de não pode falar a marca, né? Não, a gente até é processado, de um chocolate famoso, até lembrei do pastor Aguinaldo, né? Aquele monte de criança cantando, Natal, Natal, é isso, né? Esquecemos do motivo do Natal, esquecemos do aniversariante que comemoramos nesse mês, né? Então, eu peço a você que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Irmãos, a coisa está tão feia que nós pastores, quando a gente vai ler um texto muito longo, né? A gente tem que falar que aqui é só, irmãos, o texto é longo, mas tenha paciência. Até isso nós estamos perdendo de vista, o querer ler a palavra de Deus, né? Interessante isso. Lucas capítulo 2 diz o seguinte, eu vou ler do 1 ao 20, e não vou pedir desculpa que eu vou ler muito não, é a palavra de Deus, amém? Diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, primeiro. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura em nossos corações. Irmãos, deixa eu colocar aqui uma questão, uma pergunta
especulativa. Se você fosse Deus e quisesse revelar-se ao mundo para anunciar o nascimento do seu filho, sabendo que ele é uma pessoa incrivelmente maior do que qualquer ser humano na face da terra, como seria essa divulgação? Cadê o Cosme? Ali. A divulgação do bebezinho ali vai ser muito mais divulgada do que Jesus. Interessante isso. Então, o que você faria se você fosse Deus e tivesse que anunciar que Jesus viria ao mundo, que nasceria um filho dele? O Cosme já pegou o celular, né, Cosme? O Rio de Janeiro sabe em peso. Irmãos, se você fosse Deus, eu fiquei pensando nisso essa semana. Se eu fosse Deus, o que eu faria? Eu tive algumas ideias para Deus. A primeira ideia que eu tive foi a seguinte: eu teria aconselhado Deus a estalar os dedos, criar um hospital super moderno, com uma fachada imensa, lá em cima um gigantesco diamante brilhando. E com Jesus, o único e exclusivo paciente. Assim que eu faria. Não foi assim, né? O que mais que eu faria? Eu escolheria uma cidade famosa, porque ali ele teria visibilidade, e as pessoas iriam lembrar sempre dele. É isso que eu faria. Eu aconselharia Deus, desculpa usar essa expressão, mas eu aconselharia Deus, se ele tivesse me consultado, eu teria recomendado a ele que ele fizesse o anúncio do nascimento com um pouco mais de glamour. Eu aconselharia ele estar sentado em cima da lua, com um caríssimo microfone, com alto-falantes de 8 bilhões de watts. Espalhado por todo o universo. Aí diria assim: alô mundo, aqui é Deus. É assim que eu faria. Mas Deus não pediu o meu conselho. E a aparência de Jesus? Como seria? Como a Denise e o Cosme sonham com a aparência da menina, né? A melhor possível, não é verdade? Aí você fala assim, talvez você que me assiste aí: pastor, eu tenho um retrato dele na minha casa, e ele é lindo. Não é assim? Já viram os retratos de Jesus aí nas casas? Cabelos longos, loiros, olhos azuis, uma pele branca, não é assim? Mas leia Isaías, eu vou ler aqui. Não tinha boa aparência, nem formosura. E para ajudar, olhamos para ele, mas nada havia nele que nós pudéssemos desejar ele. É isso. Se eu falar aqui para você que Jesus era feio, você pode até me querer me bater, não é verdade? Porque nós temos aqui a imagem dele do Ocidente, Jesus do Ocidente. Mas assim era Jesus. E ele fazia ainda mais Isaías 53, que fala do servo sofredor. Era humilhado, o mais indigno, imagina isso, entre os homens,
Homens de dores sabiam o que era sofrer. Esse é o relato de Jesus. Mas eu teria feito diferença. Ô Cosme, quanto tempo você está ensaiando para esse coro à noite? 3 meses. E Deus, em 4.000 anos, faz uma apresentação dessa aqui. Imagina isso. Irmãos, o coro, a programação à noite, vai ser mais sofisticada do que o nascimento de Jesus, sabia disso? Mas pastor, estamos falando de 2.000 anos, lógico, né? Isso aqui não existia há 2.000 anos, existia? Caixa de som, microfone, caixa de retorno, bateria. Irmãos, você acha que isso aqui para Deus é novidade? Às vezes pensamos isso. Você acha que o petróleo é novidade? Você acha que quando cavamos a terra encontramos estanho, ferro, magnésio, o alumínio, é novidade para Deus? Não. Nós pensamos que é novidade para Deus. Irmãos, mas Deus preferiu fazer diferente. Será por quê? Será porque Deus não tinha tecnologia suficiente? Ai, mas Ele é o Senhor do universo. Para você ter uma ideia, quando você lê Gênesis, eu acho isso incrível em Gênesis. Ele vai criando, né? Haja, não é assim? No 6º dia, Ele cria o ser humano. Não, Ele forma o ser humano. E quando Ele coloca o ser humano naquele paraíso, Deus tinha certeza que o homem ia gostar do paraíso. Interessante isso. Porque Ele é Senhor do universo, meus queridos. Tudo para nós é novidade, para Ele não. Antes de existir alguma coisa, Ele já existia. Mas Ele preferiu fazer diferente. Irmãos, e uma palavra descreve o dia que Ele veio. E a palavra é comum. O dia que Jesus nasceu foi comum, por incrível que pareça. A noite era comum. O céu estava comum. As ovelhas eram comuns. Os pais de Jesus eram comuns. Pessoas simples. Imagina isso. A vila que ele morou, ou iria morar, que os pais moravam, era comum. Um povoado sem nenhuma expressão. E a maternidade? Já pensou nisso? A maternidade, meus irmãos, não poderia ser mais comum. Jesus respirou pela primeira vez dentro de um estábulo. Né? A gente vai no shopping aí, né? O presépio. Que coisa linda, né? Quem não quer colocar um presépio embaixo da árvore de Natal em casa? Se possível, o mais sofisticado. Só que o presépio não tem cheiro. Imaginou José ali, andando no estábulo para ir para cá, desviando do excremento dos animais? E o berço dele? Uma manjedoura, um lugar onde os animais comiam. Você já viu um corte do animal? O Jaci sabe como é que é. Já viu a baba que ele solta, né? Que ele solta ali dentro? Foi o berço de Jesus. Não poderia ser mais comum.
E os pastores? Irmãos, um pastor naquela época eram pessoas comuns, muito comuns. Camponeses que talvez estavam usando a única roupa que eles possuíam. Pessoas tão comuns que acho que nem saberia perguntar para Deus ou falar para Deus que anjos não cantam. Pessoas desprezadas. E o nome que ele ganhou? Jesus, né? Bonito Jesus, né? No grego, né? Mas é Josué. Talvez na vila que ele nasceu havia 2, 3 Josué. Um nome comum. Foi assim que ele nasceu, meus irmãos. Foi assim que Deus quis que ele viesse ao mundo. E para ajudar, irmãos, olha o que o texto diz. Aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ter a criança. Irmãos, essa frase é uma expressão tão comum que não informa nem o dia do nascimento e nem o ano que ele nasceu. Não informa. Alguém sabe? Ninguém sabe. Lucas aqui, Lucas é bem detalhista, né? Quando ele começa o texto dizendo sobre quem estava ali governando, recenseamento, mas Lucas não chega na data exata, ninguém consegue chegar. Da Denise vai ter data, né? Quando nascer, vai até fazer uma selfie assim, ó, nasceu, e vai mandar para a gente, né? Jesus não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os evangelistas, o próprio Deus, não estava preocupados em escrever uma obra biográfica dele. Os evangelistas não estavam preocupados em escrever uma historiografia científica dele. Aqui, irmãos, o texto não quer nos passar conhecimento. O texto quer despertar a nossa fé, a fé do povo. Irmãos, a Bíblia não é um livro de história, viu? Tem história, muita história. Mas a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de revelação. É Deus se revelando ao mundo. E interessante, meus irmãos, que se não fosse um Deus tão maravilhoso, aquele momento teria passado despercebido. Ninguém perceberia. Porque tudo era comum. O céu era comum, a noite era comum, mas Deus, nesse momento, já não deixa que o céu continue comum. Agora acontece algo fabuloso. Nesse momento a noite não é mais comum, o céu não é mais comum, e o anúncio do nascimento veio através de anjos. Versículo 10 diz assim, ó. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Agora começa, irmãos, o jeito de Deus anunciar o nascimento do seu filho, que não seria do meu jeito, mas foi assim que Deus fez. E queridos irmãos, interessante isso. Jesus poderia viver acima de nós, longe de nós, mas Ele não quis. Ele preferiu estar entre nós. Ele se despiu de suas finas vestes para tomar a forma humana. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos. Irmãos, Jesus nunca possuiu mais do que podia carregar sobre os ombros. Sabia disso? Ele nunca possuiu mais do que podia carregar sobre os ombros. Essa é a verdade.
O nascimento dele foi um presente, uma doação para a humanidade. E nesse momento, meus irmãos, Deus está vindo. Veja, não pensa nisso, né? Mas nesse momento, Deus está vindo nos fazer uma visita em forma humana. O Verbo encarnado. Quando Paulo fala sobre Jesus em Colossenses 1,15, ele fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus. E eu gosto de Paulo quando ele fala em 2 Coríntios 5,19, que ele fala assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou o ministério da reconciliação. Interessante, meus irmãos. Não foi você, não foi eu que fomos ao encontro de Deus. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Foi Ele que veio fazer uma visita a esse mundo caído, na forma humana. E Paulo cita, quando Paulo cita esse fato de Jesus na forma humana, lá em Filipenses 2, ele fala: sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana, esvaziando-se. E na forma humana ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, o maior presente que nós temos é Jesus Cristo. Não tem outro presente nesse mês que você pode receber, que tenha tamanho valor, a não ser acreditar que Jesus nasceu um dia. Jesus veio a esse mundo um dia, que Ele viveu entre nós. Como a Nívia falou aqui, né? Como é que pode uma pessoa morrer e dar vida? É Jesus. Porque Ele não somente morreu, Ele ressuscitou. Hoje nós comemoramos, esse mês, o aniversário de uma pessoa que está viva para todo sempre. Qual é a sua alegria nesse mês, que todos estão alegres? Talvez no nosso freezer já tem lá o peru, pernil, né? Quinta vai ser descongelado, para sexta temperar. Mas qual é o nosso maior presente nesse mês? Qual é a alegria que toma conta do seu coração nesse mês? Se não for Jesus, meus irmãos, não será nada. E olha a mensagem do anjo: boas novas. O Evangelho é as boas novas. E aqui fala que será de grande alegria. Já pensou nisso, meus irmãos? Pode haver uma alegria maior do que nesse momento Deus, através de Jesus, está solucionando o maior problema da humanidade: o pecado. Foi Cristo que solucionou esse problema, que o pecado nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa notícia, essa grande alegria, diz aqui, que será para todo o povo. Viu, meus irmãos? Sem exceção. Todos podem participar da graça, da salvação que há em Cristo Jesus. Deus não faz diferença. Deus não vai salvar o Nildo porque ele é careca, ou eu porque eu sou cabeludo, ou você porque é mais gordinho, mais magrinho, ou porque você tem um curso superior, ou porque você tem uma posição social elevada, ou porque a sua conta no banco está bem gordinha. Ele vai nos levar porque a graça dele se mostrou salvadora. Graças a Deus por isso. Irmão, se hoje Cristo tivesse nascido em Hollywood, imagina isso.
Eu vou repetir isso, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vou repetir. Que eu estava vendo uma entrevista de um grande apresentador de televisão, né? E na entrevista, né, falando dos bens dele, uma pessoa muito importante, né, para esse mundo, uma pessoa muito rica, uma pessoa de grande influência. Aí eu me lembro que falou assim o apresentador: e Deus na sua vida? Ele falou assim: Deus? Eu nunca precisei de Deus. Eu nunca precisei consultar Deus para nada. Olha, interessante, meus irmãos. Né? E tem um texto, eu não me lembro, eu sei que está nas Bem-aventuranças, Sermão do Monte, né? Que fala assim: e aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino. Irmãos, isso é uma realidade até nos nossos dias de hoje. Você sabe onde tem o maior número de igrejas? De templos evangélicos? Você sabe os locais onde se reúne mais pessoas para ouvir o Evangelho? É na comunidade. Sabia disso? Porque eu sou de comunidade. Né? Uma palavra hoje bonita, né? Muito moderna. Mas na realidade é favela mesmo. Porque realmente, irmãos, as pessoas carentes, na sua grande maioria, elas se apegam mais a Deus. Elas se doam mais a Deus. Elas acreditam mais em Deus. Ela coloca em Jesus a sua esperança. É por isso que eu creio que Deus, creio não, né? Deus fez a coisa certa. Ele fez com que seu filho nascesse no lugar que todos poderiam ter acesso. Todos poderiam encontrar esse Jesus. Foi isso que ele fez. Primeiro anúncio do nascimento de Jesus foi para pastores. Interessante isso. Por isso, meus irmãos, não se satisfaça com nada inferior a não ser a um relacionamento íntimo e sincero com Cristo. Não se satisfaça com nada menos do que isso. Que foi isso que Ele fez por nós. Ele veio nos buscar. Ele veio criar um vínculo de humanidade conosco. Interessante isso. Ele tornou-se ser humano, no sentido mais real da palavra. Né? A teologia do docetismo, né? Eles querem negar isso, querem negar que Jesus vem em carne. Eles dizem que no momento de sofrimento ele deixa de ser homem e passa a ser Deus. Na cruz ele deixa de ser o Jesus, filho do homem, para ser o Jesus, filho de Deus. Quer dizer, anula toda a trajetória de dor, de sofrimento, não. Ele esteve entre nós. É por isso, irmãos, que ele nos entende tão bem. É por isso que quando eu peco, pastor peca, viu, meus irmãos? Quando eu peco e peço perdão, ele sabe como eu sou. Ele intercede a Deus junto a mim. Que ele conhece a nossa estrutura. Eu não sei nessa manhã o que você crê ou no que você crê, você que me assiste aí também. Eu sei que nessa manhã muitas pessoas vai fazer de conta que ele não existe. Como temos visto aí fora, né? Faz de conta que ele não existe. Outros ouvem o que ele diz, mas não é muito importante isso. As pessoas não acreditam que Deus iria tão longe para nos levar para junto dele. Mas existem umas pessoas, irmãos, que acreditam, que creem nisso. Eu sou uma delas. Existem pessoas que acreditam que ele nasceu, que ele viveu entre nós,
que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou por nós, e que um dia, que pode ser hoje, Ele virá buscar a sua igreja, que a promessa que Ele nos fez foi essa, naquele dia vir buscar a igreja. Você crê nisso? Você está pronto nessa manhã a aceitar esse Jesus na sua vida? Irmãos, mais do que fazer uma programação, mais do que estar na programação de Natal, né, hoje à noite, mais do que isso, é você crer no que você está fazendo aqui em cima. É você crer no que você veio fazer aqui nessa manhã. Crer no nome de Jesus. Meus irmãos, não se iluda, meus queridos. Não se iluda com o que estamos vendo aí fora. Nos comerciais, lojas enfeitadas, é assim. Esse comercial, né, que está passando aí, é bonito, nível, é bonito. Né? Eu estava em casa esse dia com a Adriana, com as crianças lá, né? Aí o comercial, eu cantei junto, pastor. Natal, Natal, Natal é. Aí falou o nome do produto. Bonita música, mas não se engane com isso. Meus irmãos, eu gosto muito da expressão do Hernandes Dias Lopes, né? Quando ele fala sobre isso, o que se tornou hoje muitos meios evangélicos. Ele fala assim, que em muitos lugares, o púlpito se tornou um balcão. A palavra de Deus, um produto. O povo, consumidores. E o que move tudo isso aqui é o lucro. Não se engane, meus irmãos. Natal, irmãos, isso é um fato, e eu não abro mão disso. Natal não é nada do que estamos vendo aí fora. Isso aí é outra coisa. A coisa mais importante nessa manhã, para Deus, é se Jesus já nasceu no seu coração. É se Jesus faz parte da sua vida. Porque naquele grande dia, meus irmãos, nada mais vai importar, a não ser quando Deus olhar para você e ver em você que Cristo faz parte da sua vida. Nada mais vai importar, sabia disso? Nada mais vai importar. Nada mais, meus queridos. Né? E para encerrar, eu comparo Jesus, eu sei que talvez seja algo não muito plausível, né? Mas eu comparo Jesus hoje com uma moeda de 5 centavos. Quem hoje para na rua, opa, 5 centavos. A não ser o tio Patinhas, né? Para pegar uma moeda. Alguém para? Difícil. Não é assim? Aquele ali para, vai ficar rico. Sabe por quê, meus irmãos? Uma moeda de 5 centavos hoje, no chão, não vale nada. Mas entra no ônibus com 4,35 no bolso. Se você passa, no meu tempo era roleta, hoje é catraca, né? Se você passa a catraca. Entra no mercado, vai comprar 1 litro de leite, faltando 5 centavos. Você é convidado a devolver na gôndola aquele leite e voltar para casa sem ele. É assim que eu vejo Jesus hoje. Talvez para muitos hoje, ele não representa nada. Mas naquele grande dia, vai ser o passaporte para entrar no céu. Lembra do texto? Senhor, abre-nos a porta. Ele falou assim, eu não sei quem você é. Né, Gideão? Aí você tira seu RG, né? Senhor, RG, CPF, carteira profissional, está aqui, tudo aqui, ó.
mas ele não sabe quem você é, porque você não tem a marca do Espírito Santo na sua vida. Você não é um nascido de novo. Irmãos, vai fazer toda a diferença. Então, irmãos, mais do que comemorarmos nesse mês, que não é esse mês, nós não sabemos a data, mas mais do que comemorar nesse mês o nascimento de Jesus, é Ele ter nascido no seu coração, é Ele fazer parte da sua vida, porque naquele dia isso fará toda a diferença. Então não se iluda com o Natal apresentado pelo capitalismo, não se iluda. O Natal é mais do que isso. O Natal é ter Jesus na vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus querido, nós te exaltamos nessa manhã mais uma vez, Senhor. Nós glorificamos o teu santo e bendito nome. E nós agradecemos a ti, Senhor, pela grande alegria de saber que Jesus nasceu um dia. Jesus tornou-se homem um dia. Jesus viveu entre nós um dia. E isso, Pai, fez toda a diferença, porque é nesse momento que Deus vem reconciliar o mundo consigo mesmo. E nós nessa manhã queremos agradecer a Deus pela alegria que temos de saber que Ele nasceu em nossos corações. Oh Pai, como é bom saber que nós somos povo do Senhor, ovelhas do teu pasto, Senhor, pessoas que foram compradas, lavadas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nessa manhã nós queremos agradecer a Deus, porque um dia Jesus nasceu, Jesus veio nos buscar, veio nos dar de volta para ti mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, nós queremos te exaltar nessa manhã, queremos agradecer a ti, dizer a ti muito obrigado pela alegria que temos de poder ser teus filhos, chamados teus filhos, filhos por adoção, e por entender, Pai, que um dia iremos estar contigo para sempre. Senhor, que essa alegria, Pai, que essa motivação se renove a cada dia em nossas vidas, e que a nossa alegria, Pai, esteja sempre em ti, que a nossa satisfação esteja sempre em saber que nós somos do Senhor, e um dia vamos estar contigo para sempre, Senhor. Pai amado, nos ajude como igreja, Pai, a nunca perder isso de vista, Pai. Nos ajude como igreja, Pai amado, a entender que somos salvos porque alguém veio a esse mundo, e pagou o preço por nós. Oh Pai, muito obrigado, porque nós somos o povo mais feliz do mundo. Nós somos um povo mais rico do mundo, porque a nossa riqueza, a nossa herança, o nosso tesouro está em ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não somos desse mundo. Oh Pai, obrigado, porque um dia nós vamos estar contigo para sempre. E Pai, nos ajuda a viver de uma tal maneira que a nossa vida, essa vida em Cristo Jesus, possa refletir para esse mundo que em Jesus nós temos vida eterna. Nós oramos nesse momento, Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.